Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos, agora e sempre. Amém. Meus irmãos, se tem uma coisa que nós podemos concordar, mas se você não quer concordar também não tem problema, pode ficar à vontade, mas nós podemos falar quase a mesma linguagem, é de que a liberdade exige responsabilidade. Toda liberdade exige responsabilidade. Todas as pessoas, humanamente falando, elas nascem livres para viver livre. Andar para lá, para cá, subir, descer, trabalhar, casar, constituir família, todos nascem assim. Mas, se começarmos a abusar da liberdade que temos, a liberdade que o Estado nos garante por direito, corremos o grande risco de sermos enjaulados, presos. Uma vez, um juiz de direito diz, para que todos pudessem ouvir, ele disse assim: todas as pessoas que estão nas cadeias estão enjauladas porque não souberam usar a liberdade que o Estado lhes garante por direito. Em outras palavras, podemos dizer que não souberam usar a liberdade com responsabilidade e por isso agora estão enjaulados. Liberdade, assim como muitas coisas na vida, nós só damos valor quando a perdemos. Família é assim, né? Ai, que saudade da minha família. Talvez porque já não existe mais. Ou talvez porque está longe. Ai, que pena que eu perdi tal coisa, mas não deu o valor suficiente enquanto tinha. A liberdade é muito parecido. Nós a temos e parece que ela não é tão importante assim. A perdemos, que pena que eu perdi a minha liberdade. Se no meio secular nós temos dificuldade em viver livres e com responsabilidade, na vida cristã não é diferente. Eu me arrisco a dizer que nós não sabemos viver livres, porque não é nossa especialidade viver livres. A Bíblia nos ensina que nós nascemos escravos do pecado. Salmo 51:5 diz: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, por natureza nós já nascemos escravos, presos a alguma coisa. E essa coisa é as obras, o pecado, o mundo, a carne e mesmo o diabo. O que fazer? Dentro do conceito de religião que nós podemos ter, nós sempre queremos prestar contas para alguém para ganhar favor desse alguém. E dentro da religião cristã é assim. Nós queremos prestar contas com Deus para tentar tirar algum favor dele. Ó Deus, eu não sou tão pecador assim como o outro. Eu até também errei, mas não foi tão grave como o outro. Eu sempre estou querendo mostrar para Deus que o meu pecado não é tão grande assim, ou não é tão grave assim, ou não traz tanto prejuízo da forma como as pessoas me dizem. Ou mesmo, a minha vida, eu estou sempre querendo fazer algo para agradar a Deus, para ganhar o favor dele. Ou seja, vivendo assim, nós estamos presos. Porque a liberdade que Cristo conquistou para mim, ela me deixa livre. E eu não preciso prestar contas para alguém para ganhar o favor dele. Eu simplesmente vivo livre, fazendo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Mas humanamente falando e olhando para a Bíblia, nós podemos chegar a uma conclusão. Temos dificuldades em viver em liberdade, ou viver em liberdade. Temos dificuldade. O apóstolo Paulo nos ensina, para a liberdade
foi que Cristo nos libertou. E por que Paulo está falando isso? Porque os Gálatas já sabiam o que era viver em liberdade. Porque eles já conheciam Cristo como seu único e suficiente Salvador. Mas alguns estavam querendo voltar à circuncisão, deixar circuncidar novamente. Ou seja, alguns que já conheciam Cristo e viviam dentro da liberdade cristã, queriam voltar à velha vida de fazer algum favor para Deus, para ganhar o benefício dele. E por isso Paulo ensina para eles, para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Cristo nos libertou de quê? E a Bíblia responde, do diabo, do mundo, da carne e do pecado. E aí o mesmo Paulo, no texto, que se vocês quiserem abrir de Gálatas, pode abrir, não tem problema. Ele continua dizendo no versículo seguinte, vocês que foram libertos por Cristo, permanecei, pois, firme na liberdade que Cristo conquistou para vocês. Ou seja, somos livres porque Cristo conquistou essa liberdade para nós. A pergunta que nós fazemos é possível viver livres? E eu respondo, claro que é. Com certeza. Como permanecer livres? E a resposta vem da própria palavra de Deus. Somente em Cristo Jesus. Só em Cristo eu posso viver livre. Grave isso. A nossa liberdade começa com Cristo e continua com Cristo. Cristo nos libertou e agora Ele continua mantendo-nos livres do diabo, do mundo, da carne e do pecado. Muitos entendem que Cristo nos libertou e agora é comigo. Não. Cristo, Ele nos libertou pela graça e bondade dEle. E Ele continua nos mantendo livre o tempo todo. Logo, o cristão tem liberdade pelo que crer. E não por aquilo que ele faz. O cristão não faz para ser livre. Ele crê naquele que o libertou. E por isso ele pode dizer, sou livre. Sou livre porque alguém me libertou. Meus irmãos, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Porém, a liberdade pode transformar em escravidão. Se o cristão, descuidando-se, der chance à carne, der chance ao diabo, der chance ao mundo e der chance ao próprio pecado. Estes nos farão novamente escravos do pecado. Em palavras simples, a liberdade que Cristo nos conquistou, nós podemos perdê-la pelo mundo, pela carne, pelo diabo, pelo próprio pecado. E por não saber usar a liberdade com responsabilidade, podemos perdê-la para sempre. Paulo diz, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Eu vou só uma ilustração para vocês entenderem. Nós temos filhos. E aí nós damos liberdade para os nossos filhos. E nós percebemos que eles começam a usar essa liberdade de forma errada. Que percebemos, nós como pais, que eles estão se prejudicando em usar a liberdade da forma que estão usando. O que nós fazemos? Vamos lá e me dá a sua liberdade para cá. Você ainda não tem condições de usá-la. Vou usar um exemplo bem simples, quer ver? Imagina, por exemplo, que o seu filho, ao fazer 18 anos de idade, você vai dar um presente para ele. E o sonho dele é ganhar uma moto. E você fala assim, posso realizar o sonho do meu filho? E vou dar uma moto para ele. Está aqui. A chave está aqui, meu filho. Seu presentinho de 18 anos de idade. Mas esse seu filho, você percebe que ele começa a fazer loucuras. E daí um pouquinho, um policial amigo seu, fala assim, hein, ô fulano, seu filho está aprontando na rua com motos. Qual é a atitude do pai? Meu filho, vem cá. Chave da moto. Você ainda não tem responsabilidade
para usar essa moto. É a atitude simples que um pai pode fazer pelo seu filho. E por que ele faz isso? Porque ele o ama. O Estado nos garante direito de liberdade. Mas, se abusarmos dessa liberdade, vamos ser enjaulados. O Estado providencia todos os meios para nos garantir essa liberdade. Forma e contrata policiais para nos proteger. Mas esse mesmo policial que foi criado pelo Estado para te proteger, está ali para te punir, se você abusar da liberdade que você ou que o Estado te garante. Na vida cristã, o que significa viver em liberdade? Significa andar no Espírito e ser guiado por Ele o tempo todo. E não pela lei, e não pela escravidão, e não pela carne, e não pelo pecado. Meus irmãos, ou o cristão é dirigido pelo Espírito Santo de Deus, ou ele é dirigido pelo seu pecado. Ou ele é dirigido pelo Espírito Santo de Deus, ou ele é dirigido pelo diabo, pelo inimigo Satanás. Não existe meio termo, não existe servir a dois senhores. João nos ensina no Evangelho, no versículo 34 e 35, o seguinte: todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa. O filho, sim, esse fica para sempre. O escravo não é dono de si mesmo. Ele tem um senhor, ele é escravo. E, portanto, é vendido ou comprado na hora que o seu patrão acha melhor. O filho não. O filho é diferente. O filho, ele é livre, porque o pai o libertou. Deu liberdade para ele viver debaixo da graça e do amor de Jesus Cristo. Então, o filho, ele é livre para servir o seu Senhor. Conta-se uma história de que em uma grande fazenda existiam muitos escravos. Então, esses escravos, eles começam a ficar mais velhos e automaticamente esse dono desses escravos vendiam eles. Vendiam, né, ou dava para os outros, porque começava a trazer despesas e não mais o lucro que o escravo traria. Quando ele tinha lá alguns para vender, já bem idosos, chegou um homem muito rico, um outro fazendeiro, uma caminhonetona, e disse para aquele homem que tinha os escravos para vender: eu quero comprar um escravo seu. Então aquele homem veio e apresentou para ele os melhores que ele tinha. E ele falou: eu não quero nenhum desses, eu quero aquele ali, ó. E apontou para aquele senhor já bem de idade. E o dono daquele escravo disse: aquele não vale mais nada, só vai te dar despesa, mas eu quero ele. E comprou e pagou. E agora o dono dele disse: vamos? E aí ele foi subir em cima da caminhonete. Ele falou: não, você não precisa subir na caminhonete. Você vem aqui dentro comigo. Eu te comprei e paguei a sua liberdade. Agora você é livre. Você pode ir e viver a sua vida. E aquele escravo disse para aquele homem que o comprou: meu senhor, obrigado por comprar a minha liberdade, mas eu agora quero viver todos os dias da minha vida servindo ao Senhor. O que nós aprendemos com essa simples história? Nós aprendemos que nós éramos escravos do diabo, do mundo, da carne e do nosso pecado. Mas Cristo nos comprou e nos colocou junto com Ele. Agora somos irmãos de Jesus Cristo e filhos do mesmo Pai. E agora esse Deus diz: você está livre. E dentro dessa liberdade que Cristo conquistou para mim, eu digo: Senhor, obrigado por ter pagado o resgate da minha liberdade. Mas eu quero, por todos os meus dias,
servir ao Senhor. Isto é servir em liberdade. João continua dizendo assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Devido a esta ação de Jesus Cristo, de nos comprar com o seu precioso sangue na cruz do Calvário, nós saímos da condição de escravos do pecado e passamos para a condição de filhos de Deus e vida livre, pois agora somos filhos do Senhor. Essa liberdade, nós sabemos, custou caro, custou o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, quando na sexta-feira ele deu o grito, o brado, está consumado. E agora, no túmulo vazio, ele nos sela a vitória que nos garante a liberdade, a vitória conquistada no domingo da Páscoa. Grava isso. A nossa liberdade começa com Cristo e continua com Cristo. Ela não continua do jeito que nós queremos. Ela continua com Cristo. Ela começa com Cristo e continua com Cristo. Jesus, no alto da rude cruz, ele grita: você está livre. Eu o liberto pela vitória que o Senhor vai nos dar. Agora que Cristo nos libertou da morte, do diabo e do mundo, ele nos chama para viver livres. Livres da culpa, livres do pecado, livres da morte, livres da escravidão, livres. Agora, abre parêntese e atenção para o que você vai ouvir. Não entenda liberdade com o direito de fazer com a vida o que você bem entende. Porque isso não é liberdade. A nossa liberdade é totalmente comprometida, ou melhor, a nossa liberdade está totalmente comprometida com aquele que nos libertou, que é Cristo Jesus. Quando Paulo ainda não conhecia o Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele era preso ao judaísmo. Ele até se achava um filho de Deus, mas ele vivia preso no judaísmo, perseguia e matava a igreja. Ele não estava livre. Mas quando Paulo, ele é liberto por Cristo Jesus, Paulo diz: agora que sei, não com essas palavras, mas eu não estou colocando palavras na boca do Paulo, mas eu estou fazendo uma coletânea de tudo aquilo que a Bíblia diz. Paulo diz assim: agora que Cristo me libertou, o meu viver é Cristo. Isso é liberdade. Viver em Cristo é exatamente assim. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Liberdade, não libertinagem, como podemos dizer. O cristão, meus irmãos, que não sabe viver liberto e vive na libertinagem, ele vive na filosofia que o mundo ensina, onde tudo pode, nada é proibido. Agora, olha que interessante, o contraste entre o mundo e a palavra de Deus. É aquilo que o salmista diz no Salmo 1. Só existe duas categorias de gente no mundo inteiro. Para Deus não existe rico e pobre, preto e branco, bonito e feio, cabeludo e sem cabelo. Não existe. Para Deus existe duas categorias de pessoas. Agora, olha que interessante. Abram, por favor, a Bíblia de vocês. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Se vocês têm um microfone aí, eu vou pedir alguém de vocês para ler aí, tá bom? O Jordão, o Bia, o Adriano, qualquer um. Só para ler para todo mundo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. E olha o contraste. Acham aí, para depois a gente entender juntos. Conseguiu aí, Jordão? Vamos lá então. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Só um pouquinho. A mensagem do mundo é: tudo pode, nada é proibido.
Posso falar o que eu quero, posso pensar o que eu quero, posso fazer o que eu quero, posso isso, posso ser isso, posso ser aquilo, posso publicar e compartilhar o que eu quero e quando eu quero, e etc, etc. O mundo diz, a mensagem do mundo é, tudo pode, nada é proibido. Agora olha a mensagem da palavra de Deus, por favor. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Está vendo a diferença? O mundo diz, tudo pode, nada é proibido. Pode trair a mulher, ser vagabundo, pode ser isso, aquilo outro, não importa. Tudo pode, nada é proibido. Aí a Bíblia nos ensina, eu posso tudo, mas nem tudo é lícito. A pergunta que eu preciso fazer é, eu posso, mas convém? Dentro da liberdade que Cristo conquistou para mim, posso fazer isso? Tenho liberdade? Realmente como cristão, posso fazer? Essa é a pergunta. Então, se o mundo traz uma mensagem onde tudo pode, nada é proibido, a Bíblia tem uma mensagem ao contrário. Ela diz, tudo posso, mas nem tudo convém. Nem tudo edifica. E significa que nem tudo vem do Espírito Santo de Deus. Então, pela palavra de Deus, ela que é o filtro da minha vida, eu olho para ela e vejo o que posso e o que não posso. O que devo e o que não devo. O que é bom e o que não é bom. O que edifica e o que prejudica. Para muitos, o pecado depende do ponto de vista. Depende da interpretação. Depende da verdade de cada um. Pecado não depende de ponto de vista. Não depende da interpretação de cada um. Não depende da sua verdade. O que é pecado, a Bíblia diz. Não precisa de você querer entender o pecado do seu jeito. A Bíblia ensina o que é pecado. Quando a Bíblia diz assim, eu sou o Senhor teu Deus e não terás outros deuses diante de mim. Não tem interpretação que eu quero dar aqui. É o que a Bíblia diz e pronto, acabou. Quando a Bíblia nos ensina, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Ponto, acabou. O que a Bíblia está me ensinando? Não pense, não fale, não age, não faça nada que prejudique o seu próximo. Não existe uma interpretação, uma verdade minha ou sua. Existe a verdade da palavra de Deus. E quando eu não sei usar essa liberdade que Deus me deu, de que simplesmente eu não consigo ver o bem do outro, mas só consigo ver o mal, eu estou prestes a perder a minha liberdade. Você quer ver outro? Quando a Bíblia diz no 5º mandamento, não matarás, não depende do ponto de vista. Não depende da minha interpretação. Não depende da minha verdade que eu coloco naquilo. Depende do que a Bíblia ensina. E a Bíblia ensina que se você matar, é pecado. Pela lei civil, vai ser enjaulado. Pela lei espiritual de Deus, é pecado. E vai ter que pagar pelo seu pecado. Vai ter que confessar o seu pecado. Buscar o perdão em Cristo. E é assim que funciona todas as coisas. Aprendemos e não esqueçamos disso. Para o mundo, tudo pode, nada é proibido. Para o cristão, Salmo 1, leia de novo em casa. Para o cristão, eu posso todas as coisas, mas convém? É interessante? Edifica? Essa é a mensagem que Paulo traz. Essa é a mensagem da palavra de Deus para todos nós. Se perguntarmos, quando é que valorizamos a liberdade que nós temos? Valorizamos a liberdade que Cristo conquistou para nós quando valorizamos a palavra de Deus. Quando valorizamos
o culto, quando valorizamos a ceia, quando valorizamos o batismo, todos os meios da graça que me traz perdão, todos os meios da graça que me colocaram nessa liberdade e me mantêm nessa liberdade cristã. Então valorizo a liberdade que Cristo conquistou para mim, quando valorizo os meios pelos quais Deus me confiou, que é a palavra, o batismo e a ceia, para me manter nesta fé, nesta liberdade cristã. Meus irmãos, se perdermos a liberdade que o Estado nos garante por direito, você vai ser enjaulado. Por alguns dias, talvez, vai ficar preso, vai passar por um tribunal, vai ser julgado, condenado ou não. Às vezes condenado. Mas vai ficar um tempinho preso. E, se tiver bom comportamento, vai sair. Vai poder recomeçar a vida. Vai poder fazer diferente. Agora, se perdemos a nossa liberdade cristã, se perdemos o Cristo que nos trouxe a liberdade e nos mantém nessa liberdade, passaremos pelo tribunal divino, o tribunal da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E aí seremos lançados na condenação do inferno para sempre. Está vendo como a liberdade exige responsabilidade? Ela exige nossa responsabilidade. Uma responsabilidade vivida debaixo da graça de Deus. Daquilo que Cristo já conquistou para cada um de nós. Cristo não fez o ser humano para ser condenado, para ser lançado ao fogo do inferno. O próprio Paulo, em Romanos, capítulo 12, versículo 2, se quiserem abrir, pode abrir, ele escreve assim: não vivam como vivem as pessoas do mundo, mas deixe que Deus os transforme. Não vivam como as pessoas do mundo. Se a mensagem do mundo é, tudo pode, nada é proibido, a palavra de Deus nos ensina, não viva como o mundo vive, deixe que Deus transforme a sua vida. E como que Deus pode transformar a minha vida? Deixando Deus ser Deus. Deixando Deus conduzir a nossa vida, de todas as maneiras. É assim que quando Cristo deu o grito na cruz do Calvário e abriu o túmulo, Ele conquistou para cada um de nós essa liberdade. Liberdade que para nós é de graça. Totalmente de graça. Mas para Cristo, custou a vida dele. E agora, em amor a esse Cristo, que me coloca na liberdade e continua comigo na minha liberdade, até cruzar a linha de chegada, eu vou servi-lo. Em amor a Deus e ao próximo. Eu concluo fazendo uma coletânea das palavras de Paulo em Gálatas capítulo 5, versículo 1 a 13. É uma coletânea, vocês não vão conseguir acompanhar aí no texto, mas diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, pois todos nós fomos chamados à liberdade por meio de Cristo. Portanto, useis a liberdade que Cristo conquistou com responsabilidade, servindo ao Senhor e aos outros em amor. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoe e nos ajude a viver todos os dias da nossa vida desta maneira. Amém. Vamos ficar de pé? Graças te damos, ó Deus querido, por ter conquistado para cada um de nós a liberdade em Cristo Jesus. E agora, livres, podemos te servir. Te servir, servindo o próximo, com o amor que o Senhor nos dá. Em nome de Jesus Cristo, nos ajude a viver todos os dias da nossa vida, orientados e guiados pelo Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Amém.